Sabe, existe um poder muito antigo, quase misterioso, num simples olhar. Um poder que pode enganar, fascinar e, segundo algumas crenças, pode até paralisar. Hoje a gente vai mergulhar na psicologia por trás do ato de ver e de ser visto. É uma jornada que vai nos levar da natureza até o mito e da arte até o centro da nossa própria experiência. Pois é uma sensação que até arrepia, né? Quase física. Aquela certeza de que a gente é o foco da atenção de outra pessoa. Mas e se um olhar pudesse ir além? Se ele se tornasse uma força capaz de nos prender, de nos capturar de verdade? Essa crença tem um nome bem conhecido: o mal olhado. Muitas vezes a gente encara isso como uma simples superstição, mas por trás dessa ideia existe uma verdade psicológica bem profunda sobre a tensão entre a imagem que a gente projeta para o mundo e o medo de sermos vistos como realmente somos. Bom, a nossa investigação começa no campo de batalha mais antigo que existe, a natureza. E aqui, enganar o olhar de um predador ou de uma presa é literalmente a diferença entre viver e morrer. E a principal ferramenta nesse jogo é o que a análise que a gente está vendo chama de engodo. Pensa assim, é como se fosse um truque, sabe? Uma performance, uma ilusão. É a arte de parecer ser algo que não se é para manipular quem está observando. E olha, não tem artista do engodo mais genial que a própria natureza. O fascinante nessa imagem é ver como a camuflagem é muito mais do que só se esconder. É uma forma de arte. Os flamingos não desaparecem, eles se transformam na paisagem. Eles se pintam no cenário do pôr do sol, criando um engodo perfeito que confunde o olhar do caçador. Eles se tornam a imagem para não se tornarem a presa. Só que o engodo tem um lado bem mais ousado. Às vezes, a melhor defesa não é fugir do olhar, mas sim criar um olhar tão assustador que ninguém ouse chegar perto. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. É óbvio que não são olhos de verdade, são desenhos, um engodo visual. Mas para um pássaro predador, a aparição de repente desse olhar gigante e fixo é aterrorizante. O predador hesita, ele fica paralisado, fascinado. O olhar, aqui, é uma arma que imobiliza o inimigo. Essa ideia de um olhar que congela, que fascina a ponto de paralisar, leva a gente da biologia direto para o território do mito, onde esse poder atinge sua forma máxima e mais terrível. E aqui a gente chega no ponto central. De um lado, temos o engodo, a máscara, o truque que a gente usa para se proteger. Do outro, a captura, aquele momento de pânico em que a máscara cai e a gente fica completamente exposto, congelado sob o olhar do outro. E a personificação mítica da captura, claro, é a Medusa. O olhar dela não era uma ilusão para despistar, não. Era uma força da natureza que simplesmente extinguia a vida, que transformava um movimento em pedra. O psicanalista Jacques Lacan conecta esse poder todo ao conceito de fascinum, que é a raiz da palavra fascinação. É aquele olhar que prende, que hipnotiza a ponto de paralisar. A questão não é ser enganado por uma imagem, mas ser aniquilado pelo próprio ato de ser visto. Tá, mas como se derrota um olhar letal desses? O mito de Perseu nos dá uma solução genial. Ele não enfrenta o olhar direto da Medusa com o próprio olhar. Ele combate o olhar dela com uma imagem, o reflexo no escudo. Ou seja, ele usa um tipo de engodo para vencer o poder da captura. Agora, vamos sair um pouco do mito e ver como os grandes mestres da arte aprenderam a usar essas mesmíssimas armas, o engodo e a captura, para criar armadilhas visuais para o nosso olhar. E este quadro é um dos exemplos mais espetaculares disso. À primeira vista parece uma exibição de poder, de conhecimento, de riqueza. Mas Holbein escondeu ali um segredo, uma verdadeira armadilha para olhos curiosos. A gente vê ali globos, instrumentos de astronomia, tecidos de luxo. É uma celebração do auge da realização humana. Mas alguma coisa ali não encaixa. O nosso olhar é atraído quase que à força para aquela mancha enigmática, alongada no chão. O quadro nos desafia a decifrá-la. Para entender, não adianta olhar de frente. É preciso se mover, achar o ponto de vista certo, quase que espiar a pintura de lado. A obra nos força a entrar no jogo dela. Essa técnica, aliás, se chama anamorfose. E aí vem a revelação, o impacto. A mancha disforme se transforma numa caveira perfeitamente nítida. No meio de toda aquela glória da vida, a pintura nos encara com a verdade final e inescapável da mortalidade.
E é exatamente aí que o truque se torna captura. Como o próprio Lacan diz, a pintura nos atrai com o seu engodo, com toda aquela demonstração de poder, só para nos pegar na armadilha. Ao decifrar o enigma, a gente não vê apenas uma caveira, a gente é confrontado com o nosso próprio destino. Fomos capturados. Certo, então, o que borboletas, monstros míticos e obras de arte do século XVI revelam sobre a nossa vida hoje? Bom, é hora de conectar todos os pontos. A ideia central é que a gente vive constantemente nessa dinâmica. O engodo é a nossa persona pública, o perfil que a gente monta, a imagem que a gente quer que o mundo veja. Já a captura é aquele medo profundo de que alguém enxergue através de tudo isso e nos deixe vulneráveis. E a ansiedade que esse olhar penetrante causa é a experiência psicológica por trás do mal olhado. É uma dança constante mesmo. Todos nós passamos a vida aprimorando nossos engodos, nossas máscaras sociais. A gente faz isso para pertencer, para ter sucesso, mas no fundo é para se proteger daquele olhar que poderia nos desnudar e paralisar. E em nenhum outro momento da história isso foi tão explícito quanto agora. Nossos perfis em redes sociais são o engodo em sua forma mais pura. Uma performance meticulosamente construída, uma imagem projetada para o olhar de uma audiência global e anônima. E isso nos deixa com uma reflexão final. O que realmente tememos mais? O fracasso do nosso truque, que nos torna invisíveis para o mundo? Ou o sucesso dele, que atrai um olhar tão potente, tão penetrante, que ele nos captura por completo, revelando tudo aquilo que a gente tanto tenta esconder?